Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira grande parte do Catecismo, que vai tratar da nossa profissão de fé. Dentro da profissão de fé, estamos estudando o credo, os dogmas do credo. Vimos sobre Deus, sobre o Pai, agora estamos estudando sobre o Filho. Hoje nós vamos entrar no número 461, que vai tratar da encarnação. Inicia dizendo assim: retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, está em João 1,14, a Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Em um hino atestado por São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação. Bem, este hino teológico se encontra na Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Bem, isso está em Filipenses 2, de 5 a 8, que vai tratar aqui do esvaziamento de Cristo. Ou melhor, do esvaziamento do Verbo, né? Que se fez carne. Nós já vamos tratar desse assunto. A Epístola aos Hebreus vai falar do mesmo mistério, em Hebreus 10, de 5 a 7. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Isso está em Hebreus 10, de 5 a 7 e também no Salmo 40, versículo 7. Bem, a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Quer dizer, se Cristo não reencarnou, ou melhor dizendo, se o Verbo de Deus que se tornou Cristo, não é? Então, não houve isso, não houve essa encarnação, então nós não temos no que acreditar, de modo algum. A encarnação do Verbo do Filho de Deus é o ponto-chave da fé cristã. Não existe fé cristã sem a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Aí em 1 João 4, versículo 2, primeira carta de João 4, versículo 2, vai dizer: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Então, se o seu espírito humano acredita e confessa, se você como ser humano, não é? O espírito humano, estamos falando, é o ser humano. Se o ser humano confessa que Jesus, então, veio na carne e é Deus, então sim, você está falando pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que faz você reconhecer isso. Sem o Espírito Santo fazer você reconhecer isso, você não consegue reconhecer. Vai dizer em 1 Timóteo 3,16. Olha, 1 Timóteo 3,16. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade, que diz o que ele foi manifestado na carne.
Ele foi manifestado na carne, quer dizer, se encontrou na carne. Bem, então vamos lá. Encarnação. Vamos agora estudar um pouquinho esse 461, 462 e 463. Encarnação do Verbo. Quem que é o Verbo? O Verbo é o Filho de Deus. Filho único de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós chamamos de além da segunda pessoa Santíssima Trindade, e além de chamá-lo de Verbo, nós chamamos de Filho, que é o que ele é realmente, é o Filho único de Deus, gerado eternamente. É um outro dogma, um outro mistério. Ele é gerado eternamente. Eternamente gerado. Então o Pai é Pai desde que gera o Filho, e o Filho é Filho desde que é gerado pelo Pai. Agora, quando é que o Pai gera o Filho? Eternamente. Por isso que ele é chamado de Pai. Se ele não tivesse o Filho para gerar, então não poderia ser chamado de Pai. Mesma coisa eu e você, se você é pai ou mãe. Você é pai ou mãe a partir do momento em que você gerou seu filho ou sua filha. Assim é Deus. Então, se o filho não fosse filho de Deus, se o Verbo não fosse filho de Deus, então seria o quê? Seria a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é um Deus. É o Deus que é a primeira pessoa. Primeira pessoa, não tem nome. Veja, se o filho não for filho desse pai, então o pai não tem o nome de pai. Ok? Então, é a primeira pessoa. A segunda pessoa, se não é filho, então é só chamado segunda pessoa. E o Espírito Santo, se não for inspirado nem pelo pai nem pelo filho, é chamado terceira pessoa. Então, o nosso Deus ficaria assim. O nosso Deus é constituído de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Seria isso. Mas o nosso Deus é diferente, não é? Por quê? Porque ele é conhecido assim, a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, que é gerado pelo Pai eternamente, e a terceira pessoa é o Espírito Santo, que é inspirado pelo Pai e pelo Filho. Então veja como muda toda a conotação da Trindade. Ok? Então vamos lá. Para salvar a humanidade, então, o Filho teria que adquirir carne, ou o Espírito Santo. Ok. Mas é claro que o Filho veio em obediência ao Pai. O Espírito, como Deus, ele tinha uma outra função que seria dar toda a força necessária para esse Filho que viria aqui como homem. Bem, por que o Filho se encarnou? Bem, isso nós já vimos aí. Por que o Verbo se fez carne? Já estudamos isso em vários pormenores, não é? Então, já sabemos por que ele se fez carne. Muito bem. Agora, ele se encontrando na carne humana, o que nós temos que estudar aqui hoje é que quando ele assumiu a natureza humana, quando ele se viu na carne humana, ele não se igualou com Deus. Isto é, ele não usou de sua divindade. Enquanto esteve aqui na terra, olha o que a igreja afirma nesse dogma. Enquanto o Filho esteve aqui na terra, ele não usou de seu poder divino, não usou de sua igualdade com Deus, ele não usou da sua divindade. Então, o que é muito comum nós escutarmos das pessoas que estão pregando, que estão ensinando, que estão falando sobre Deus, sobre o Verbo que se encarnou. Então diz, ele fez esses milagres que ele fez porque ele é Deus. Então veja que isso teologicamente está errado. Ele deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus. Mas ele não usou de sua divindade enquanto esteve aqui na terra. Então, teologicamente falando, enquanto esse Verbo encarnado que se chamou Jesus esteve presente aqui na terra, todos os milagres que ele fez, olha, eu vou dizer para você, todos os milagres que ele fez, foi pela força, foi pela graça, foi pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Então isso temos que deixar bem claro para nós entendermos
a encarnação do Verbo. Se nós não deixarmos isso bem claro, vai ser difícil nós entendermos. Então vamos lá. Quando então esse Filho de Deus veio aqui na Terra, através da Virgem Maria, adquiriu a humanidade da Virgem Maria. Então todos os traços humanos de Cristo eram de Maria. Porque você sabe, né, que o filho ou a filha, ao ser gerada, então ela é metade do pai e metade da mãe. 23 pares de cromossomas vêm do pai, 23 pares de cromossomas vêm da mãe, e formamos 46 pares de cromossomas que vão designar tudo que nós temos no nosso corpo orgânico. Tudo. Pele, cor de cabelo, cor dos olhos, cheiro, tipo da pele, tipo dos músculos, ossos, enfim, todo o sistema digestivo, respiratório, é tudo que nós somos como organicamente falando, né? O corpo humano é um corpo orgânico. Então, tudo isso vem dos seres humanos, não vem de Deus. Deus criou o homem a partir do pó, a partir da terra, a partir do barro. Então foi assim que ele criou o primeiro ser humano. A partir do barro. Quer dizer que é uma coisa orgânica. Por isso que o ser humano que foi feito da terra, então ele se alimenta das coisas da terra. Ok? Se ele fica doente, ele tem que tomar produtos, remédios que vêm da terra, porque ele é um ser terreno. A parte orgânica nossa veio da terra, por isso que nos alimentamos dos vegetais, das carnes animais, que também são da terra, de todos os produtos da terra, enfim. Ok, muito bem. Então uma parte de Jesus era assim, a natureza humana de Jesus é esta, é igual a sua, igual a minha. Igualzinha. A única coisa diferente nele é que ele foi um ser humano constituído apenas da Virgem Maria. Então não teve participação de homem. Então os 46 pares de cromossomas que ele recebeu só de Maria. Então não tem como não dizer que Jesus não era a cara da mãe, né? Ele era a cara da mãe dele, na verdade. Porque assim, ele recebeu tudo de Nossa Senhora. Então a aparência de Cristo é a aparência aí de Nossa Senhora, isso humanamente falando, ok? Muito bem. Agora, você tem o espírito humano. Você, como ser humano, tem o espírito humano. Esse espírito vem de Deus. Aí sim, o espírito humano, que é chamado de alma humana, que é onde é a nossa psique, nossos pensamentos, desejos, emoções, tudo que somos como gente, está na nossa alma, ou seja, nosso espírito humano. Esse espírito vem de Deus, ele foi criado em Deus. Ok? Então essa parte espiritual vem de Deus. Se encontra com a parte humana, então já no ventre da sua mãe. Quando você foi gerado, humanamente falando, organicamente falando, naquele momento que você é gerado, então Deus envia do céu, de dentro dele. Nós saímos de Deus, né? Fomos criados em Deus. Então nossa alma humana, que foi criada em Deus, que tem imagem e semelhança divina, essa alma humana é enviada então para a primeira célulazinha humana que se formou após ali a parte sexual então do homem e da mulher, então ali o ato sexual. Formou a primeira célula. Ali então é colocada a alma humana. Então aí nós somos seres humanos, somos um ser composto. Nós temos corpo, matéria orgânica e temos parte espiritual, que é a nossa alma. Ok? Bom, e Jesus? Como é que é Jesus? Bem, Jesus, ele é Deus, primeiramente. Ele tem natureza divina. Ok. Aí ele veio e adquiriu a natureza humana. Aí você pode pensar, bom, então a natureza divina, como é maior que a natureza humana, então ela engoliu a natureza humana.
Então, as pessoas viam aqui Jesus, mas ele não era humano. Ele parecia que era humano, mas era divino. Ou o contrário, quando ele veio do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria, ele se tornou ser humano, a parte humana engoliu a parte divina. Ele era apenas humano. Como que nós podemos explicar assim? Bem, isso no começo da Igreja Católica houve muitas heresias a respeito disso. O que são heresias? Bem, são pessoas que tinham a intenção de entender isso, que é uma coisa que ninguém entende, na verdade, né? Mas iam, então, criando situações. Uns diziam que o corpo de Cristo era somente humano, outros diziam que era só divino, outros diziam que parecia que era, mas não era. Enfim, uma confusão aí. Até a igreja, então, determinar nos seus concílios. Então, houve a necessidade, né, dessa confusão toda, principalmente essa confusão formada por Ário. Ário foi um grande pregador católico aí, não é? E ele, então, fazia maior confusão quanto a essa parte de Jesus. Bem, então, aí o que aconteceu? Aí a igreja falou, bem, vamos nos reunir, então vamos rezar, vamos pesquisar, estudar, e na força e graça do Espírito Santo, então vamos ver o que Deus fala para nós aí. E se reuniram em concílios. Então, o primeiro concílio foi de Nicéia, 325. Depois também teve de Constantinopla, mais tarde um pouco. Então, nesses dois concílios, chamados concílios niceno-constantinopolitano, que o de Constantinopla foi no ano 400, já no século V, o de Nicéia foi no século IV. Então, nesses dois, então, foi definido o que agora, então, nós vamos explicar aqui para vocês. Então, foi definido que no corpo de Cristo, já então o Verbo encarnado, existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que não se misturam, uma não exclui a outra de forma alguma, as duas permanecem juntas, intactas, sem nenhum problema. Elas são perfeitamente acomodadas uma com a outra. Isso são as duas naturezas. A natureza divina, porque o Verbo é Deus, ele se encarnou e não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Porque ele tinha que continuar sendo Deus, para poder depois morrer na cruz como Deus também. Então vamos lá. Retomando. Então o que foi definido nesses concílios? Que o corpo de Cristo, então, é o corpo humano, mas também tem a natureza divina. Então, se ele é corpo humano, ele tem a natureza humana. E se ele é Deus que se encarnou, e essa natureza divina não foi embora, ela ficou no corpo humano de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem quanto à sua natureza. Ok? Muito bem. E quanto à sua pessoa? Bem, o que é pessoa? Pessoa vem do latim persona, quer dizer personalidade, quer dizer caráter. Bem, então, quando o Verbo, o Filho... Bem, então vamos lá, vamos pensar assim. O Verbo de Deus, que é o Filho de Deus, ele tem personalidade? O que você pensa? O Pai tem personalidade? O Filho tem personalidade? O Espírito Santo, ele tem personalidade? Eles são pessoas? Sim. É isso que a igreja ensina. Que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa diferente do Pai, e o Espírito Santo é outra pessoa diferente do Filho e do Pai. Então, cada um deles são pessoas e diferentes uma das outras. Então, eles têm personalidades diferentes. Então, quando esse Deus, que é a segunda pessoa, a Santíssima Trindade, que é o Verbo, se encarnou, ele já veio com a sua personalidade
divina. Ao adquirir a humanidade, ele não poderia, diz a Santa Igreja, que ele não poderia adquirir uma outra personalidade, uma personalidade humana. Então ele teria duas personalidades. Não é verdade? Personalidade humana e divina. Então haveria um conflito de personalidades. Você sabe que tem pessoas que, por causa de algum problema, alguma situação que a pessoa tem, que ela enfrentou, um choque, uma emoção muito forte, ela cria uma outra personalidade dentro dela, que inclusive ela fica conversando com aquela personalidade, com aquela outra pessoa, porque ela criou, a mente dela criou uma outra pessoa que na verdade não existe, mas a pessoa criou. Então nós dizemos que aquela pessoa, ela tem dupla personalidade. Bem, mas Jesus, ele tem dupla personalidade? Ele não pode ter dupla personalidade. Então ele agiria em algum momento com a pessoa, com a personalidade humana, depois em outro momento com a personalidade divina. Então nós iríamos acreditar em quem? Qual personalidade nós deveríamos acreditar? Então ele veio com a personalidade divina. Muito bem. Personalidade divina. Que foi exatamente por causa da sua humanização, da sua encarnação. Então essa personalidade adquiriu também uma humanização. Uma humanização. Então por isso que ele não deixou de ser Deus, mas não usou de sua igualdade com Deus. Ok? Não usou de sua igualdade com Deus. Então, ele agiu plenamente consciente de que ele era Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser. Então, ele tinha consciência perfeita disso, que ele é Deus. Ok? Segundo ponto, ele veio a conhecer a fraqueza humana. Veio a conhecer a fraqueza humana, sim. Mas ele nunca se deixou vencer pela fraqueza humana. Então isso nós vamos ver agora no nosso próximo parágrafo, vamos dizer assim aqui, que é o número 3, né? Que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então até aqui vamos deixar assim. Que a igreja acredita na encarnação do Verbo, que ele se fez carne, que ele não deixou de ser Deus, mas não usou do seu poder divino. Vou contar aqui, por exemplo, um testemunho que eu tive num curso que eu fiz. Num curso que eu fiz, o delegado, um dos delegados estava dando aula e ele contou assim, que ele foi com o filho dele. Ele era delegado seccional de polícia. Então, quer dizer, ele comandava toda a região daquele distrito, daquela cidade. Muito bem, e ele então foi com o filho dele comprar um sapato para o filho, né? Levou o filho até a cidade, até o centro da cidade, foi nas lojas. E passando por uma loja ali, o filho falou: pai, olha que sapato legal, gostei desse sapato aqui. Bem, e eles entraram ali e o filho falou: gostaria de ver aquele sapato ali, pai. Então eles chamaram o vendedor ali e tal, né? O vendedor atendeu: olha, aquele sapato ali, número tal, quero experimentar. Muito bem. E lá vamos supor que o preço do sapato estivesse ali R$100. Estou dando aqui um número fictício. E muito bem, experimentou, tal, o filho gostou, pai, esse aqui que eu quero. Beleza, então o pai foi pagar no caixa, chegou lá no caixa, o dono da loja estava ali e falou: olha, só que não é mais R$100, é que não deu tempo de... Chegou a mercadoria, não deu tempo de marcar, ele é 130. Aí o pai, né, do menino, que é o delegado, né, disse assim: olha, eu vou pagar o que está ali. Se você não remarcou, o problema é seu. Você vai remarcar a hora que eu sair, o próximo cliente que entrar, tudo bem. Ele vai pagar o preço mais
mais caro, mas eu quero pagar o preço que está ali, que é um direito meu de pagar o que está escrito ali. Bem, aí houve, né, alguns acertos ali, alguma coisa ali, conversaram e tal, mas enfim, para a sorte do dono da loja, ele concordou então que ficasse por R$100, mas ele não sabia, não sabe até hoje o risco que ele correu, né? Porque aquela pessoa, como delegado, era só dar um telefonema e já viriam ali imediatamente policiais, etc., viaturas, e prenderiam o dono daquela loja, fatalmente fecharia a loja, enfim, seria aí um caos para aquela pessoa, mas ele não... Então, ele estava dizendo nessa palestra, nesse ensinamento que ele estava fazendo para nós naquele curso, não é um curso de igreja, não, é um curso de outra coisa. Mas ele estava dizendo, então, que ele não queria usar do que ele era de delegado, do poder que ele tinha. Ele não queria usar do poder que ele tinha, porque ele queria ser tratado como um cidadão comum que tem seus direitos. Ele falou, então não posso aqui dar uma carteirada nele aqui agora, dizer que eu sou delegado e que ele tem que fazer isso. Bom, o homem até daria o sapato de graça para ele se ele falasse assim, dessa forma. Mas ele não quis, ele falou, não quis, eu quis usar dos meus direitos de cidadão. Ser tratado como um cidadão comum que tem seus direitos. Então aí eu uso esse exemplo quando explico quando o Filho de Deus se encarnou. E que São Paulo diz na carta aos Filipenses que ele não usou de sua igualdade com Deus. Essa palavra quer dizer kenosis. Kenosis quer dizer esvaziamento, quer dizer aniquilamento, quer dizer humilhação, quer dizer que ele se esvaziou de si mesmo. Então, e essa é a palavra kenosis, que é usada na língua grega aqui, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, muito bem. Então, essa palavra quer dizer kenosis, quer dizer aniquilamento, esvaziamento. Então, ele se esvaziou de sua divindade, ele não quis usar de sua divindade. Então, por isso, ele quis ser um ser humano comum. Mas ele deixou de ser Deus, Luiz Carlos? Não deixou de ser Deus. Assim como aquele delegado. Ele nunca deixou de ser delegado na compra daquele sapato para o filho dele. Ele continuava um delegado. Só que ele não quis usar de seu poder de ser um delegado para fazer aquela pessoa concordar com ele. Não, ele quis que a pessoa concordasse com ele sendo um cidadão comum. Então, da mesma forma, assim, Jesus se encontrou e não quis usar de sua igualdade. Por isso ele nunca fez nada porque ele era Deus. Ele mandou... Eles estavam lá pescando, dormindo, acordaram ele e ele acordou e mandou o vento parar, mandou a chuva parar. E as pessoas disseram, mas quem é esse que fala até com o vento, com a tempestade? Aí as pessoas falam, mas ele é Deus, ele fez isso porque ele é Deus. Não, errado. Ele fez isso porque o Espírito Santo estava nele e com a força do Espírito ele fez. Ok? Então não podemos aí colocar em Cristo as coisas que ele não era ou tirar de Cristo as coisas que ele era. Então não podemos fazer essa confusão aí. Querido irmão, querida irmã, então vamos encerrando por hoje. Nosso próximo encontro, vamos continuar estudando sobre a encarnação, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ok? Vou pedir à Virgem Maria para que ela reze por nós e com cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.